Paz e bem, eu me chamo Frei Nazareno da Fraternidade O Caminho. Sou religioso desde o ano de 2017, quando eu ingressei na congregação. E o meu chamado à vocação religiosa se deu através de um convite. Eu, com apenas 15 anos, estava em um retiro de jovens da arquidiocese, quando uma irmã chegou e me entregou um papel, simplesmente, uma religiosa me entregou um papel que dizia dar tudo pelo tudo. E foi aí que surgiu uma inquietação dentro de mim. O que significaria, talvez, quem sabe, dar tudo para receber tudo? E sem uma pretensão nenhuma de ser religioso, eu me aproximei depois dos freis e das irmãs da Fraternidade O Caminho que estavam nesse encontro e comecei a perguntar, querer saber sobre a vida, como era o trabalho, como era o apostolado deles, até porque a irmã da minha avó, que ainda está viva, ela é religiosa, ela é freira. Porém, eu nunca me senti atraído e tampouco me senti chamado a buscar ou conhecer uma congregação religiosa ou a própria vida sacerdotal. Porém, depois desse chamado que Deus me fez, através desse simples recadinho escrito dar tudo pelo tudo, foi aonde surgiu a primeira inquietação. Meses depois, eu entrei em contato com os freis da fraternidade para ir conhecer a casa dos irmãos. E o primeiro grande impacto que eu tive ao chegar lá foi no momento em que os irmãos estavam servindo os irmãos moradores de rua, e a primeira impressão, o primeiro impacto que me causou é o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo isso? E pouco a pouco, nos dias que eu fiquei ali naquela experiência vocacional, eu ainda não sabia que era uma experiência vocacional, para mim era somente uma visita, mas nos dias que eu estive ali, eu pude me dar conta e conhecer um pouquinho mais do que hoje é o carisma que eu vivo. A vida religiosa foi me atraindo nos mínimos detalhes. Nos dias em que eu fiquei ali, ainda como vocacionado na casa dos freis, eu pude participar da vida religiosa, que é separada da vida secular, que é separada da vida, da correria, do dia a dia que muitos talvez, quem sabe, vivem de trabalhar, ter que sair, se deslocar, ir ao trabalho ou como um estudante. A vida religiosa dos irmãos fez com que eu percebesse que a vida deles tinha um sentido através do ritmo de vida religioso que eles levavam, desde o despertar e rezar as laudes, depois o tomar o café da manhã em comunidade, após ao café da manhã servir aos irmãos de rua. Tudo isso fui percebendo a presença de Deus no dia a dia desses irmãos. E o ápice do dia, que era a Santa Missa e também a adoração eucarística diária com Jesus exposto no Santíssimo Sacramento. Algo que eu já havia presenciado, já havia participado na minha paróquia e na arquidiocese, porém, dentro da vida religiosa, perceber que esses irmãos tocavam o sagrado todos os dias, na liturgia, através da oração e, sobretudo, tocar o sagrado através dos pobres, onde o sentido do serviço e do trabalho era refletido na passagem de Mateus 25, quando Jesus diz, aonde estiver um desses meus irmãos mais pequeninos, se o fizerdes a ele, a mim o fizestes, vai dizer Jesus nesse contexto da passagem de Mateus 25. Então, eu fui sendo atraído, e mesmo sem perceber, Deus, pouco a pouco, ia me conduzindo, ia me trazendo cada vez para mais perto. E foi aí que o desenlace foi se dando. Eu vou fazer 10 anos que estou na comunidade, e há exatos 10 anos atrás eu ainda estava como um vocacionado, deixando a minha família, já tomando essa decisão de deixar tudo para abraçar a vida religiosa. Eu ainda sei que existe muito caminho para frente. Hoje, quando eu olho para a vida consagrada na nossa arquidiocese, vejo irmãos e irmãs de cabelo branco já, literalmente pela idade, pelo serviço e pelo testemunho, e isso nos inspira e me volta a questionar e me faz me inspirar de novo a querer ter esse desejo de dar tudo pelo tudo. Dar tudo pelo tudo todos os dias, pois todo dia Deus continua nos chamando, continua nos pedindo, Deus continua me chamando e continua me pedindo as renúncias diárias. E através do voto de pobreza, castidade e obediência, e nós da fraternidade também fazemos um quarto voto, que é justamente de disponibilidade aos mais pobres,
É através desses 4 votos que nós nos aproximamos e nos configuramos cada vez mais a Cristo, que também foi pobre, casto e obediente, por amor e obediência ao Pai. Então a nossa vida religiosa, ela não é nada mais e nada menos, nem tirando nem acrescentando mais do que a vivência do Evangelho. E como também já dizia o fundador da minha comunidade, da minha congregação, nós buscamos viver o Evangelho na radicalidade. E a própria palavra radicalidade tem origem da palavra raiz. Então nós buscamos viver o Evangelho com profundidade, sem tirar nada, sem acrescentar nada, mas simplesmente viver o Evangelho imitando a Jesus. E para nós consagrados, nessa semana da vida consagrada, a maneira mais rápida e eficaz, nos vai dizer a Igreja, é através dos conselhos evangélicos, através do voto de pobreza, de castidade e de obediência. Nós somos chamados todos os dias a renunciar, talvez, quem sabe, o nosso projeto pessoal de vida, renunciar, talvez, quem sabe, os nossos próprios desejos, que também nós temos desejos em nosso coração, mas para abraçar aquele que é mais sublime. Eu sempre costumo refletir que Deus coloca sempre aquilo que é melhor. Nós conseguimos meditar, nós conseguimos alcançar aquilo que é bom. Porém, Deus, em nossa vida e em nossa vocação, sempre está disposto a nos oferecer aquilo que é melhor. Por isso, você que também se sinta convidado a abraçar a vocação consagrada, religiosa, seja em um instituto de vida religiosa masculino ou feminino, não tenha medo. Pois talvez, quem sabe, hoje o mundo, ele nos põe muito medo em tomar decisões definitivas. Nós somos acostumados a abraçar aquilo que é provisório. Porém, a realidade é que somente quando nós abraçamos aquilo que é concreto, e aquilo que é definitivo, e aquilo que traz segurança para a nossa vida, e no meu caso, eu sei que é a vida religiosa consagrada, e através da vivência dos votos religiosos, não tenha medo, você jovem, de abraçar aquilo que Deus te pede, aquilo que Deus te chama. E assim como um dia Jesus me pediu para dar tudo, para receber tudo, que é Ele mesmo, sinta-se também convidado a buscar e conhecer mais sobre a vida religiosa e te perguntar também, pergunte para você mesmo, será que Deus não está pedindo que você entregue tudo para poder receber tudo? Deus abençoe, paz e bem.